Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, amados? Amém. Nós estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor. Sou grata a Deus por esta oportunidade de estar com os irmãos nesta noite. Agradecer ao Senhor pela vida do pastor da igreja, pela vida da sua esposa, ao irmão Anderson, que nos fez o convite juntamente com a pastora para estarmos aqui. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a todos que sempre nos recebem com muito carinho, onde nós estamos reunidos, celebrando o Senhor. Estendo os meus agradecimentos a todos vocês. Amém, irmãos? Amém. O Senhor está aqui, amém? Amém? Meus amados irmãos, eu quero ler um versículo da palavra do Senhor para a nossa meditação, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, amém? Amém. 1 Tessalonicenses 5, capítulo, o versículo 17, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: orai sem cessar. Mais uma vez, vamos lá todos juntos, 1, 2, 3, orai sem cessar. Mais uma vez, orai sem cessar. Só este versículo. Como hoje é um culto de oração, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra acerca da importância da oração. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta alguns elementos essenciais para o desenvolvimento e fortalecimento da nossa vida cristã. Estes elementos que a Bíblia Sagrada nos oferece vai contribuir para que nós vivamos uma vida que agrade e glorifique ao Senhor. Tem muitos elementos essenciais que a Bíblia oferece, que a Bíblia nos ensina, que vai contribuir para chegar ao céu. Tem a santificação, tem a obediência, tantos princípios que a Bíblia nos ensina que vai contribuir para esse crescimento, para esse fortalecimento na caminhada cristã. E um destes elementos que a Bíblia mais fala é a oração. E a oração, ela é uma necessidade indispensável na nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela estreita a nossa comunhão com Deus. A oração é a garantia que nós não estamos sozinhos. Porque todas as vezes que nós oramos, e nós já tivemos essa experiência, de dobrar os nossos joelhos angustiados. E quando nós levantamos fortalecidos. Porque a oração, ela é a garantia de que eu não estou só. Eu não estou falando só. Eu sei que alguém que me ouve, e sei que aquele que me ouve é poderoso para fazer além daquilo que eu estou pedindo. Charles Spurgeon, que era um grande pregador britânico, ele vai dizer assim: se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo que fizermos. Porque a oração é a comunhão, ela estreita essa comunhão. Se formos fracos na oração, seremos fracos na pregação, seremos fracos no louvor, seremos crentes raquíticos, seremos crentes que será problemáticos, perna bamba, cabeça frouxa, levado pelo vento, é fraco no trabalho, é fraco na santidade, é fraco na obediência, é fraco em tudo, porque é fraco na oração. A oração, ela fortalece a comunhão com Deus e abençoa todas as áreas da nossa vida. Quem está entendendo? Que a oração é este canal de comunicação com Deus. Se formos fracos na oração, seremos fracos em tudo o que fizer. Então, amados, negligenciar a oração faz o homem interior secar. Lá em Efésios 3,16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o homem interior é fortalecido com poder mediante o Espírito. A oração rega o Espírito. A oração, ela vai trazer vida para esse homem interior
que nos leva a viver de maneira que agrada a Deus. Em Efésios 6,18, quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, depois de dizer todos os ingredientes, todos daquela armadura, Paulo então vai dizer por último, lá no versículo 18, do capítulo 16 de Efésios, ele vai dizer, orando em todo tempo, com oração e súplica. E eu fiquei meditando, mas por que ele deixou a oração por último? Pega o capacete da salvação, pega a espada do Espírito, pega o escudo da fé, cinge os lombos com a couraça da justiça, calça os pés no Evangelho. E aí ele vai dizer, orando em todo o tempo, porque a oração é o óleo que dá movimento a essa armadura. A armadura que ele estava dizendo, olhando para um soldado romano, era uma armadura de ferro. Sem oração, o ferro engrenguena, desgasta, enferruja, empaca e não anda. E Paulo vai dizer, taca a oração dá movimento ao crente, a oração faz o crente avançar, a oração faz o crente triunfar, tem movimento, levanta, triunfa, avança pelo poder da oração. O escudo da fé é regado pelo óleo da oração. Sua fé, para ser fortalecida, você precisa orar. O capacete da salvação é ajustado pela oração. Os pés no sapato do Evangelho, eles são adestrados e fortalecidos pela oração. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é manejada com sabedoria e poder através da prática da oração. Então, em tudo precisa de oração. E cá entre nós, meus irmãos, eu sei que vocês estão sentindo a mesma coisa que eu. Nunca sentimos tanto o grito do Espírito Santo chamando a igreja para uma vida de oração. E o que o Espírito está pedindo não é gota de oração, é uma vida regada em lágrimas, encharcado de oração. A igreja da atualidade não conseguirá vencer se não estiver em uma vida regada de oração. Eu te convido nesta noite a abrir mão do estilingue da oração e pegar a espada do Espírito e mergulhar nos rios da oração. Às vezes, o que vivemos de oração é gotinha. Senhor, ajuda eu. Senhor, me salva. Senhor, me liberta. 2 minutos de oração. Isso é só gota. Isso não faz cócegas em Golias. Para poder derrubar gigante, nós precisamos mergulhar na oração. Há uma vida encharcada de oração, pela prática da oração, estreitando comunhão com Deus. Nós não podemos negligenciar a oração. Por isso, quando Paulo escreve a Tessalônica, ele vai dizer para os irmãos da grande alegria, ele vai externar, expressar essa alegria, dizendo, irmãos, como eu me alegro em ver a fé que vocês têm. Vocês estão firmes na fé, estão vivendo em amor. Paulo então escreve, expressando alegria e exortando os irmãos, permaneçam na fé, permaneçam em Cristo, vivam uma vida que agrade a Deus. E ele pede aos irmãos, confiem no amor de Deus. E ele vai encerrar no capítulo 5, dando conselhos práticos para a igreja. Ele vai dizer, honre seus líderes, porque eles zelam pela sua alma. Ele continua dizendo, sejam gratos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ele continua dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas quando chega na oração, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, orai sem cessar. Por que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos, orai sem cessar? Paulo está ensinando à igreja que a oração precisa ser uma prática constante, perseverante em todo o tempo. A oração, meus irmãos, não pode ser uma prática usada de vez em quando ou quando eu sentir vontade. Se você for esperar sentir vontade, tu não ora nunca. A gente ora sem vontade mesmo. A gente ora em lágrimas, em tempo de dor, em tempo de alegria.
Eu costumo dizer para as irmãs lá na igreja, a gente não tem mais nem tempo para parar para chorar. É chorando e andando, é lágrima caindo e caminhando, é lágrima caindo e você orando, porque o tempo é urgente para buscar a face do Senhor. A oração é uma prática diária, precisa ser em todo o tempo. Paulo não está ensinando aqui para a igreja uma fórmula mágica. O que é uma fórmula mágica? De resolver problema. Eu não estou dando aqui, ele não estava dando um botão para os irmãos apertar só quando as coisas não vão bem. A oração, ele não estava dando aqui um amuleto da sorte. Use 21 dias, faça o jejum de Daniel e tu terás um ano de bênção. É mentira. Oração não é fórmula mágica para resolver problemas, igreja. Oração não é amuleto da sorte que você usa para poder trazer sorte. Oração, meus irmãos, não é fórmula mágica que eu só uso quando tudo está errado. Não, oração é comunhão, oração é comunicação, oração é elo de ligação entre pai e filho, filho e pai. Nós precisamos aprender isso. Não usar a oração. Está tudo errado na minha vida, tem oração hoje, eu vou lá. Mas quando está tudo bem, não lembra da oração. Se o marido está bem, não ora. Se as contas estão ok, não ora. Se tem dinheiro caindo, não ora. Se está tudo bem, não ora. Ficou desempregado, lembrou que tem círculo de oração. Oração não é fórmula. Oração não é ponto de escape. Oração é comunhão de filhos e pai. Por isso que quando Jesus ensina a orar, ele vai dizer, orem assim, Pai nosso que está no céu, porque Ele tem prazer e Ele deseja que seus filhos conversem com Ele, que seus filhos falem para Ele, chegue perto dEle e diga das suas dores, seus dilemas, seus problemas. Ele tem prazer em te ver de joelhos dobrados ou sentado, passando horas e horas conversando com Ele na sua companhia. Teu Pai quer ouvir tua voz, teu Pai quer relacionamento. Tenha prazer de passar horas desfrutando da presença do Pai. Oração é uma prática constante na vida daqueles que são filhos, porque filhos amam a doce companhia do Pai. Quem não é filho não gosta de orar. Quem não gosta do Pai? Mas eu amo a Deus de boca para fora? O amor precisa ser na prática. E às vezes eu fico preocupada porque nós temos tanta conversa com os amigos. A gente se deixar, passa o dia inteiro no WhatsApp. Mas dobrou o joelho, eu não sei mais o que falar. Não sabe, porque tu não tem intimidade com teu pai. Irmã, eu sou uma pessoa de poucas palavras. Já falei tudo que tinha para falar. Mas no teu WhatsApp, a fofoca rola a madrugada dentro. E você tem coisa para falar. Quando a gente tem um amigo que demora tempo de ver, você marca um café, e aí tu vai e conversa o dia inteiro, e conversa. Quando já é 5 horas, precisa ir para casa, e você vai acompanhar até no portão, está conversando. O Uber chegou e está no portão. E a mulher, depois a gente marca outro encontro para terminar de conversar. Olha como você tem conversa com tua amiga, e com teu pai, tu diz que não tem. Eu pergunto à igreja nesta noite, será que o nosso Pai abrirá a porta do céu para alguém que Ele não conhece? Eu não abro a porta da minha casa para alguém que eu não conheço. Olhei pelo buraquinho, não sei quem é, não abro porta. Lá em cima também tem porta. Ele abrirá a porta para aqueles que são amigos dele, para aquele que conhece a ele. Se tu chegar lá e dizer eu sou teu filho, ele vai dizer lá embaixo, tu nem falava comigo, eu não te conheço. Precisamos nos atentar para o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. A vida de oração precisa ser diária e constante. E é lamentável como estamos criando uma geração de crente que não sabe orar e nem tem o hábito de orar e nem faz devocional todo dia. Nós estamos criando filhos doentes.
é filhos órfãos de um pai vivo. Porque não procura estreitar esse relacionamento com o pai. Quem está entendendo isso aqui, igreja? Entenda que quando o apóstolo Paulo está dizendo para Tessalônica, orai sem cessar, ele não está trazendo uma inovação para a igreja. Não era uma coisa nova, mirabolante, uma inovação, uma arma diferente para a igreja vencer. Não! Paulo estava aqui ensinando a mesma arma que os profetas usaram, reis usaram, juízes usaram, apóstolos usaram, sacerdotes usaram, a igreja primitiva usou, Jesus usou, e é a mesma arma que tu vai vencer, é a oração. Nós estamos vivendo uma geração que quer atualizar tudo, meus irmãos. Até a Bíblia está atrasada. Está lutando por aí para poder reescrever, porque ela está atrasada. Uma geração que quer atualizar tudo. Um celular que saiu ontem, hoje já não presta. Eu quero 11, eu quero 12, eu quero 13, porque aquele já ficou para trás. A gente quer atualizar tudo. Uma geração que não quer assumir responsabilidade, não quer honrar princípio, inventa e cria inovação para tentar crescer, frutificar e vencer dentro da igreja. Na igreja não presta inovação para você vencer. Não tem inovação dentro do reino de Deus para crescer, triunfar, ter avivamento e buscar a face de Deus. A única ferramenta que funciona ainda é oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Não adianta inventar outra coisa. O único remédio que cresce a igreja, fortalece a igreja, anima a igreja, aviva a igreja, oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Pode inventar o que quiser, não vai funcionar. Estamos vivendo uma geração que quer inventar fórmulas mágicas. Pode inventar na obra de Deus. Ai, irmã, vamos trocar o pastor velho por 2 de 20. Troca, não tem crescimento. Vamos trocar o líder de jovem que é muito quadradão por um bem assim modernão. Troca, que não tem crescimento. Vamos trocar o líder das irmãs. Essa daí só quer orar, é a santona. Troca, não vai ter crescimento. Vamos pintar a igreja de preto. Pode pintar de preto, de rosa, de azul, não terá avivamento. Mas nós vamos inventar outra coisa. Vamos trazer aqui aquele pregador coach que fala assim: Deus é amor. Pode vir como você está. Continua mentindo, prostituindo, faça sexo antes de casar. Experimenta para prestar, ver se é bom. Aí se não for, não casa. Então tudo bem, porque o que importa é o amor. Traga para massagear teu ego, para fazer gracinha no seu pecado, mas não vai ter crescimento nem avivamento. Não terá. Pode trazer palestrante, mensagem light, pode trazer, não transforma e não tem crescimento. A arma que traz os céus para a terra é a oração, que move o braço de Deus, é a oração que faz estéril ser mãe de filhos, é a oração que traz multiplicação, oração, avivamento, oração, porta aberta, oração, cadeia se quebrando, oração, muralha caindo, oração. Ainda é a mesma arma, irmãos. Não adianta tentar inovar o princípio que já está estabelecido por Deus. Isso está escrito na Bíblia. Sabe, meus irmãos, eu me lembrei, sabe de quem? De Davi. Davi subiu o trono. Eita, estava lá o bichão. Agora eu sou rei. Vamos inovar. Moisésinho, aquele velhinho, disse que a arca da aliança era para ser carregada nos ombros. 4 sacerdotes. Bota a arca da aliança e lá vai. É muito sacrifício, meu povo. Aquele velhinho sabe de nada não. Vamos dar visão, chegou. Modernão, tá aí. Inova. Vamos colocar a arca da aliança em cima de um carro de boi. Por quê? Nossos ombros, sacrifício, aquele peso daquela arca. Para que isso? Pecar nos ombros, põe aqui de 2 lados uma madeira, põe no ombro e vamos andando, carregando. É sacrifício demais. Aquele velho não sabe de nada não. Pega um carro de boi, põe a arca em cima, é menos trabalho e vambora. Funcionou? Funcionou por um tempo.
bora. Foi lá, pegou a arca, botou em cima do carro de boi, vambora. De repente, a arca estava escorregando para cair. Lá vai Uzá com a mãozona, toca na arca. Deus mata Uzá, abre Uzá, fulmina Uzá, morreu na hora. Aí Davi disse, vixe, vamos deixar a arca aqui, depois nós buscamos. Aí quando foi buscar, disse, como é mesmo que aquele velhinho falou que era para fazer, hein? Quem está entendendo isso aqui, igreja? Como é mesmo que o Moisés falou que era para fazer? Na lei, o princípio é esse. Carrega a arca nos ombros de 4 sacerdotes. Pois vamos fazer desse jeito. Tiveram que voltar para o princípio escrito, bem antigo, mas que trouxe crescimento. Colocou a arca como se devia, entrou em Jerusalém, houve avivamento, houve festa, houve júbilo, porque quando se honra o princípio, há avivamento na igreja. Quem está entendendo isso aqui, levante tua mão, deixa eu profetizar isso. Honre os princípios. A arma é antiga, mas ela traz vitória para você. Meus irmãos, não adianta querer transferir responsabilidade que é tua para as costas dos outros. Não, nos bois leva o peso. Responsabilidade sua é você que tem que assumir. Irmã, ore por mim, ore você. É tu que tem que orar por tua vida. Irmã, mas eu estou passando tanto mal. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai no secreto. Nós estamos vivendo uma geração que quer só terceirizar. Eu vou atrás do bispo para ele orar por mim. Eu vou atrás da mulher do roupão. Eu vou atrás da tua de Valdemir de Santiago. Porque lá tem milagre. É lá que é a casa do milagre. Lá a mão de Deus está lá. A mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está aqui. A mão de Deus está sobre a tua casa. Está em todo lugar. Assuma a tua responsabilidade. Clama que o céu está ouvindo. E lá de cima tem resposta para você e para a tua casa. Não terceirize aquilo que é teu. Não é os carros de boi que vai carregar. Aquilo que Deus já designou a você carregar. É sacrifício? É. Mas oração é caminho do sacrifício. Nós precisamos entender que nós vamos vencer através da oração. Lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Está dizendo que a igreja primitiva se reuniu ali para orar. Pedro e João curou o paralítico na porta do templo. Quando curou, foram presos. Prenderam eles, jogaram eles no cárcere. E aí no outro dia, soltaram. Quando soltaram eles, Pedro e João chegam lá e a igreja estava reunida. E ele vai dizer, gente, eu nem conto o que aconteceu. Nós somos presos, interrogados, ameaçados para não pregar o evangelho. E agora, o que nós vamos fazer? Pegar a bandeira, fazer uma manifestação na Praça Portugal. Vamos pegar para poder mudar o presidente, mudar o governador. Estamos sendo perseguidos. A igreja não pode ser perseguida. Não, eles não fizeram isso não, igreja. Eles se reuniram e dissemos, vamos orar. Vamos orar. E na oração, eles não pediram para maneirar a perseguição. Senhor, salva nós, tira esse governador, livra nós de Roma, porque esse presidente... Não, eles não falaram nada disso, não. Senhor, troca de governo, Pai. Tira, mata esse homem, mata. Não. Pai, vamos fazer uma passeata, porque a igreja, a bancada evangélica é maior. Não tinha isso não. Tinha bancada evangélica não, meus irmãos. Tinha joelho no chão e boca no pó. E a Bíblia diz que eles se puseram a orar. E na oração eles não pediram carro. Eles não pediram que Deus maneirasse a perseguição. Eles pediram, Senhor, dá-nos coragem. Dá-nos coragem para continuar pregando. E quando nós pregar, o Senhor venha salvar, curar, libertar, transformar. Porque nós não vamos parar. Dai-nos poder para continuar pregando, mesmo sendo açoitados. Quando terminaram de orar, a Bíblia diz, o lugar onde estava, estremeceram e ficaram cheios do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus. Ei, igreja, levante a tua mão aí,
Amém? Sabe o que nós estamos precisando? Ser cheio do Espírito Santo. Pediram coragem, receberam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que dá coragem. Levante tua mão, deixa eu profetizar. Arabaçu de cantorabai, que é o poder do Espírito, que dá poder à igreja, que dá intrepidez, que dá coragem. Nesta noite Deus está dizendo: desça na oração e eu darei poder para vocês triunfar em qualquer situação. É oração que move o braço do Senhor. Quando Paulo fala de oração perseverante, igreja, o que ele ensina está de acordo com o que Jesus ensinou. Aí Jesus ensinou sobre oração perseverante? Sim. Lucas 18, quando Jesus quer ensinar sobre oração para os discípulos, ele conta a parábola do juiz iníquo e da viúva pobre. Ele vai dizer: tinha uma cidade, lá tinha uma viúva e um juiz iníquo, e todo dia ela ia: faça justiça por minha causa, faça justiça por minha causa. Mas ela era pobre, não tinha o que oferecer ao juiz, ele era iníquo, mas todo dia ela ia e pedia, todo dia ia e pedia, até que um dia aquele juiz disse: para você não me importunar mais, eu vou fazer justiça por ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Se aquele juiz iníquo fez justiça por ela, quanto mais o vosso Pai Celeste. A perseverança moveu o braço do juiz, e a oração perseverante move o braço do Senhor, porque Deus reage à sua perseverança. Bartimeu clamou, recebeu. A viúva pediu, recebeu. E você que está pedindo também vai receber. Que você que está clamando também terá vitória sobre a sua vida. Oração perseverante em todo o tempo. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que oração não é uma válvula de escape que eu uso quando o problema chega. Aqui não tem não, por aí onde eu ando é que tem. É um bocado de crente que só ora quando as coisas apertam. Problema chegou, vixe, eu vou pedir oração, Terezinha do circo de oração, porque Terezinha ali ora e Deus revela. Você não avexa não? Deveria tu também orar e Deus revelar. Porque o véu rasgou de alto a baixo, não foi só para Terezinha não, foi para todos ter acesso ao trono de Deus. Oração não é válvula de escape que você usa quando o problema chega. Quem nos ensina isso, irmãos, é Daniel. Ele não começou a orar quando o decreto foi assinado. Ele orava constantemente. Quando o decreto saiu, ele já tinha resistência para suportar e estrutura espiritual para resistir com equilíbrio àquela aprovação. Porque a oração era prática constante da vida de Daniel. Por isso, quando o decreto saiu, ele já orava, ele já tinha estrutura para suportar, ele já tinha equilíbrio para enfrentar aquilo, porque Daniel tinha vida de oração. Hoje eu vejo os crentes pegando esses textos tão bonitos e dizendo: como Daniel entrou, eu entro e saio também. Não entra não, que tu não sai, viu? Não entra não. Mas como Davi derrubou Golias, eu derrubo também. É melhor tu nem ouvir o berro de Golias, porque às vezes é você que vai ser derrubado. Irmã, que isso? Você olhou o contexto. Daniel entrou e saiu porque tinha vida de oração, tinha uma vida regada, encharcada em oração, comunhão. Entrou e saiu ileso. Crente que não ora fede a carne, a carnalidade entra e é devorado pelos leões. Então não entre se você não está pronto. Daniel, quando vê o decreto assinado, não se desesperou. E agora? Liga para a polícia, liga para o bispo, liga para o apóstolo, para o sacerdote. Não liga para ninguém. Tenho estrutura, tenho resistência, tenho equilíbrio, porque a minha vida está regada pela oração naquele que me chamou. Hoje em dia vem problema, aqui não, por aí onde eu ando. Vem problema para os crentes, já desespera. Acabou o gás, pelo amor de Deus, e agora o que eu faço? É só o gás, minha irmã.
Quebrou a unha, pelo amor de Deus, liga para a mamãe. Liga aí para a mamãe. Mamãe, olha, se tu não consegue resolver um gás, imagina outras coisas. Porque não tem equilíbrio, porque não tem vida de oração. Ah, vem a pandemia, um bocado foi-se embora. Passou por ela, não dá a paz do Senhor. Vou sair da igreja, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Ai, que coisa chata. Chato é você que não busca a presença do Pai. Porque quem busca a presença tem resistência, estrutura e equilíbrio para passar por tempestade. Quando você vê pessoa desequilibrada na igreja, é porque não tem oração. É desequilibrada. Tudo que vem na boca fala. Entra em confusão, entra em problema e briga com tudo. Faz questão de tudo, reclama de tudo. É chupando limão o dia inteiro. Chega na igreja de qualquer jeito. Porque está doido e doida, desequilibrada. Porque não tem o prumo da oração. Oração traz equilíbrio. Oração traz estrutura. Oração traz resistência. Orando em todo o tempo e sendo cheio do Espírito de Deus. Oração é este exercício que vai malhar o espírito. E Daniel sabia disso. 3 vezes estava lá Daniel na academia, orando, malhando o espírito, regando o homem interior, malhando o espírito. Se a gente não ora, o espírito não é fortalecido. Precisamos frequentar essa academia, a academia da oração. Uma vida encharcada de oração. Quanto mais você malha, mais torneado fica teu corpo. Quanto mais você ora, mais poder, mais resistência, mais equilíbrio e mais Deus opera no meio da igreja. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Precisamos voltar a essa prática antiga, mas que traz muitos benefícios. Precisamos voltar a bater o ponto lá na academia da oração, para malhar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé, regar o nosso homem interior e nos fazer avivados para a glória de Deus. Oração, meus irmãos, também não é para Deus fazer o que você quer. Às vezes a gente pensa assim, eu vou orar, e aqui, Senhor, está escrito, ó, eu quero que o Senhor faça assim, 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 tá bom? É desse jeito que eu quero que o Senhor faça. Não é assim não, meus irmãos. Quem manda é Ele. Quem obedece é nós. O plano vem dEle para nós. Não é de nós para Ele. Oração não é para Deus fazer o que tu quer. É para você entender e fazer o que Deus quer fazer. É o contrário. Nós oramos para entender qual é a vontade de Deus para mim. E não é a última coisa que tu deve fazer. É a primeira coisa antes de fazer qualquer coisa. Porque às vezes a gente perde primeiro, fracassa primeiro, erra primeiro, para depois orar. Aí nós fracassamos. Primeiro a gente ora, busca direção, depois levanta para fazer. Oração é para Deus fazer o que Ele quer. Nós lembramos da história de quem? De Marta e Maria. Quando manda a mensagem para Jesus, qual era a vontade delas? O Senhor chegue antes que Lázaro morra. Vem logo, vem logo, vem logo. É a vontade delas. Vem logo, Jesus, vem logo. Mas Jesus fez a vontade delas? Não. Ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava. 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia para fazer conforme Ele quis. Marta e Maria não queriam que Lázaro morresse. O desejo delas, o Senhor precisa vir logo, porque aquele que tu ama está muito doente. Jesus disse, vou ficar mais 2 dias aqui, depois eu vou, porque há um propósito nessa situação. 4 dias depois, ele chega lá para fazer, não do modo delas, mas do modo dele, porque ele provou que era a ressurreição e a vida. Às vezes, nós erramos, porque queremos as coisas do nosso modo. Se de uma menina está dizendo, irmã, eu estou orando, pedindo um marido para Deus. Eu digo, pô, muito bem, minha irmã. Mas eu estou escrevendo, viu, irmã? Estou escrevendo, eu quero de 2 metros,
loiro, rico, inteligente, bem-sucedido, crente, trabalhador. Eu digo, onde é que vai achar 2 metros aqui no Ceará, menino? Não, mas eu quero assim, se não for, eu não quero. Eu digo, é por isso que às vezes tem muitas jovens com 40, 50 anos dentro da igreja, esperando este 2 metros chegar. Falei, se tu achar de 1,5 metro, cearense, cabeça chata, crente, honesto, trabalhador, que te ame, case, menina, e vai ser feliz, minha filha. Porque não é do jeito que tu quer. Eu quero que o Senhor faça assim. Nem o próprio Jesus teve a vontade dele estabelecida. Quando ele estava no Getsemane, ele dizia, Pai, se possível, passa o cálice, sem que eu beba. O silêncio de Deus fez Jesus dizer, todavia, seja feito como tu queres, não como eu quero, porque a tua vontade prevalece, não a minha vontade. Oração nos faz entender qual é a vontade de Deus para nós. Por isso que às vezes nós estamos sendo crentes fracassados, decepcionados, frustrados, porque nós queremos do nosso jeito e não entregamos o controle para Deus. Em oração, não. Você diz como Jesus, seja feita a tua vontade. Se não for possível passar sem que eu beba, eu estou pronto. Eu quero a tua vontade, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Quem está entendendo isso aqui, igreja? Use a oração para entender qual é a vontade de Deus. Naquela situação de Marta e Maria, Jesus queria mostrar algo maior. Não é só curar, eu quero ressuscitar, porque há um propósito nessa enfermidade, para a glória do meu nome. Levante tua mão, deixa eu profetizar isso. Eu não sei o que você está pedindo, se você está com pressa, está dizendo, vem logo, apressa-te em me auxiliar, diz o Senhor nesta noite, chegarei no meu tempo, para fazer além do que tu está pedindo, porque há um propósito maior nessa situação, diz o Senhor, espere, eu estou chegando. Às vezes a gente quer que ele venha logo, faça logo, mas ele está dizendo, não espere, eu estou indo, estou a caminho, mas tem vitória para você e tua casa. Quem crê nisso, igreja? Oh, aleluia, levante a mão, deixa eu profetizar aí sobre a tua casa. Sobre a tua casa nesta noite, deixa eu profetizar, ele está a caminho, como ele estava a caminho da casa de Marta, ele está a caminho, como ele estava a caminho da casa de Jairo, mas quando ele chega, ainda que tudo já esteja perdido, ainda que tu está pensando, já morreu, acabou, não tem mais jeito, já quebrou, ele está dizendo, eu vou reconstruir, eu chego para reconstruir, para refazer, trazendo recomeço, reconstituição para você e tua casa, diz o Senhor, receba para a tua casa restauração divina nesta noite, porque Ele faz além do que tu pede. Para nós ir caminhando para o encerramento, pela Bíblia, nós já entendemos, oração não é para Deus fazer o que eu quero, oração eu não posso usar só quando as coisas estão ruins. Mas pela Bíblia nós também aprendemos que a oração traz benefícios, igreja. Por isso nós precisamos orar. Oração nos dá instrução para a guerra. Ela nos instrui, ela nos dá direção para lutar e vencer. 1 Crônicas, capítulo 20. Estava quem lá? Josafá. Josafá estava cercado por todos os lados, subiram todos contra ele. A Bíblia diz, Josafá se pôs a orar, e quando ele orou, ele colocou diante de Deus as suas decisões, colocou diante de Deus seus medos, limitações, e disse, Senhor, em nós não há força, nós não temos como vencer esta guerra, olha essa multidão que está subindo aí,
Mas a Bíblia vai dizer que enquanto ele orava, o Senhor vai dizer: olha, nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Esta guerra não é tua, esta guerra é de Deus. Mas quando ele ouve essa palavra, não ficou só na palavra. Deus a instruiu pela oração. Como, ô Josafá, tu vai lutar para vencer? Mas como lutar? Você vai colocar os sacerdotes para adorar. E é que dia que eu vou fazer isso? Amanhã. Não é hoje não é amanhã. Preste atenção que pela oração, Deus dá até o dia de você agir. Que a gente quer agir agora. Eu vou lá resolver agora. Eu vou resolver. Calma aí, minha irmã. Você nem orou. Não, mas eu tenho que ir lá, porque eu sou assim, irmã. Eu não consigo ficar quieta. Eu vou lá. Tem hora que nós perdemos, porque a gente não sabe. A hora de orar, a gente está agindo. A hora de agir, a gente está orando. Faz tudo errado. É amanhã, Josafá. Sim. Amanhã o quê? Amanhã tu vai descer a eles. Por onde? Pela ladeira de Ziz. Está certo. De frente ao deserto de Jeruel, vocês vão encontrar eles, ok? E aí a gente pega a espada e enfia. Não, homem. Você vai encontrar eles, e aí você vai botar o sacerdote na frente, levitas a adorar, tu toma posição, e eu é que vou trabalhar. Deus está dizendo para Josafá, pela oração: tu vai tirar a mão do meio, você vai só orar, levita adora, sacerdote na frente, vocês vão amanhã, naquele lugar que eu falei, e vocês vão assistir um grande espetáculo, para ver como eu trabalho quando entro em ação. Você vai sentar e assistir o mestre trabalhar. Tira a mão do meio. Você vai ver como é que as coisas acontecem. Eita, igreja, e coisa bonita é quando Deus entra em cena. É como a mão de Deus é essa assim, ó, com você. Vai para trás. Recolha-se a sua insignificância. Vai para lá. Tome posição de oração e deixa o negócio comigo. Tua missão é descansar. E a dele é trabalhar por você. E aí Josafá orava. Levita adorava, Deus trabalhava. Josafá orava, levita adorava, Deus trabalhava. Josafá orava, levita adorava, Deus trabalhava. Deus trabalhava, desbaratou os inimigos e a vitória foi do povo de Deus. Levante tua mão e receba. Receba esta palavra. É tempo de você orar e descansar. E diz o Senhor: eu estou trabalhando neste lugar. Eu estou trabalhando neste lugar. E trabalho de forma que ninguém entende, mas eu estou agindo sobre este lugar. Receba a instrução pela oração. Mas o que a oração traz também? Além de instruir, para você vencer. Isso aqui é muito bom para a nossa vida prática. Eu quero montar um negócio. Como é que eu faço? Comece orando. Senhor, vale a pena mesmo eu investir esse dinheiro aqui? Para depois tu não investir tudinho, perder tudinho e vir chorar aqui. Então pergunte: qual é a faculdade, Senhor, que o Senhor quer que eu vou cursar? Mas irmã, tem que orar até paz? Tem. Porque Deus usa seus talentos e dons para um propósito maior, além de ganhar dinheiro. A oração também, igreja, ela é o quê? O colírio de Deus, para nos fazer enxergar além do que os olhos carnais estão vendo. Quem não se lembra que no momento de dificuldade, nossos medos nos cegam, igreja. No momento de dificuldade, a gente não enxerga as coisas direito, como fez aquele servo de Eliseu. Os irmãos lembram? Eliseu foi cercado pelo rei da Síria. Quando levantou, ele estava cercado. Aí o moço sai e diz: ei, meu senhor, nós vamos morrer, estamos cercados, todos aqui, o exército da Síria nos cercou. Aí Eliseu fez o quê? Orou, tacou colírio nos olhos do menino. Senhor, abre os olhos deste moço, para que ele veja.
Os olhos dele abriu e ele começou a ver cavaleiros e carro de fogo, e ele começou a gritar: ai meu Senhor, aqui tem carro e cavaleiro de fogo, maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Oração abre os olhos para você ver. Eliseu orou e os olhos dele abriu. Oração é colírio. Nesta noite eu te convido, pega colírio, põe nos teus olhos. Se você está cercado, se você está dizendo: irmã, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo para onde olhar, nesta noite Deus está dizendo: pela oração, eu vou te mostrar saída, eu vou te mostrar solução. O colírio de Deus abrirá teus olhos e tu vai ver que não está só, que tem carros e cavaleiros de fogo, o exército de Deus cercando tua vida, cercando este lugar. Quem crê nisso, igreja? Quem crê nisso, igreja? Quem crê nisso, igreja, maior que está conosco. Oração é colírio nos olhos da igreja. Me lembrei daquela igreja que o Senhor mandou comprar colírio para os olhos. Às vezes nós precisamos deste colírio. Estamos na igreja tão cansados, meus irmãos, tão cansados, afadigados. Falei: meu Deus, como nós estamos vivendo uma geração de crente cansado, afadigados, frustrados, olhando sempre para baixo, desanimados. Nós precisamos de colírio, precisamos de oração, precisamos ser nutridos de joelhos no chão, buscando a face do Senhor. A oração abre os nossos olhos, amplia a nossa visão. E para nós encerrar, irmã, mas para ela ser atendida, o que eu faço? Requer algumas coisas. A oração, para ser atendida, segundo as Crônicas 7:14, o Senhor vai dizer: se o meu povo se humilhar, olha aí, humilhar, reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Como aquele fariseu e aquele publicano ao orar, um chegou e disse: eu não sou como este daí, eu sou uma pessoa honesta e crente, este daí é quase nada. Este daí não ora, não jejuma, crente cru. Mas aquele crente cru, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu quem ele era e quem Deus é. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o meu Pai, Tu és o meu mestre. Ah, se eu preciso de Ti, humilhando e alcançando a graça de Deus. Para ser atendida, Tu precisa também buscar, se humilhar e buscar. Jesus vai dizer: aquele que busca, encontra. E o que é buscar? Buscar, irmãos, é aquela fase da oração que tu já pediu, mas não recebeu. Agora eu vou buscar. Como é buscar? É procurar. Para procurar tem que ter luz. Acende a luz, é orando com a palavra de Deus, porque ela é a lâmpada para o nosso caminho. Quando tu ora com a palavra acende luz naquilo que está escuro na tua vida. Por isso que a palavra e a oração caminham juntos, porque não pode andar separado. Acender a luz mostra onde está a sujeira, onde está o pecado, onde está o erro. Acendi a luz, encontrei aquilo que estava perdido. Como fez a mulher da dracma perdida, acendeu a luz, varreu a casa, achou que estava perdido. Sabe, meus amados irmãos, quando eu estava lendo isso, o Senhor falava muito forte ao meu coração. Acender a luz dentro de casa não é só orar na igreja, porque a oração é uma prática que você pode fazer em qualquer lugar. Tu não depende de um templo aberto para orar. Você pode orar em casa. E às vezes o que nós vemos, a gente reúne na igreja aqui para a gente orar. Eita, que fogo grande está aqui na igreja. Eita, que oração abençoada. Eita, queima o diabo. Mas dentro de casa, nossa casa está uma bagunça só. Filhos desgovernados,
filhos fora da presença de Deus. Casamento de máscara, que aqui na igreja é amor, é só love, em casa é prato voando, é panela quebrando, é filho no meio de briga e um desrespeito só. É hora de acender a palavra dentro da nossa casa. Ter uma vida de oração dentro de casa. Edificar a sua casa. Dobrar o joelho dentro do quarto. Orar pela madrugada. Pedir a Deus graça. Acender a luz em casa. Tirar o lixo da casa. E deixar Deus operar dentro da tua casa. Precisamos, nesse tempo, buscar. E por último, para que seja atendida, é preciso converter. Mudança de caminho. É preciso também ter bom relacionamento uns com os outros. Sabia, meus irmãos, que a oração não é respondida se a mulher estiver brigada com o marido com a mulher. Está brigando dentro da igreja, não anda na cara do outro, não perdoa, não caminha junto e quer a oração respondida? Não vai ter, não. Oração respondida tem que atender os quesitos da palavra de Deus. Para ser atendida, humilha, busque, converta e tenha comunhão com Deus e com seu irmão. E aí, o que vai acontecer, diz o Senhor? Eu derramarei bênção sem medida sobre este lugar. Eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados, sararei sua terra. Vai ter abundância de bênção. Quem crê nisso, igreja? Levante tua mão, receba esta palavra para nós encerrar. Se tu fizer como a Bíblia ensina, bênção sem medida será derramada sobre este lugar, sobre você e sobre a tua casa. Amém, igreja? Fique de pé, deixa eu fazer uma oração por você.